O último Papa do fim dos tempos. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Beleza? Que legal. Bom, hoje vim contar para vocês aqui um assunto bem interessante, bem atual, apesar de ter séculos, né, que foi posto em pauta. Uma das profecias que mais tem entregado hoje em dia aqui a Igreja Católica, os cristãos de um modo geral, por conta da definição e do crédito de quem falou, né? Todos vocês já ouviram falar do Nostradamus, certo? Agora, alguns de vocês de repente não já ouviram falar de São Malaquias. São dois homens aí que viveram aí aproximadamente no século XII, né? Eles eram homens ligados diretamente à igreja e eles deixaram algumas profecias que na época não faziam tanto sentido, mas hoje tem sido bem evidente. Dentre outras coisas, a profecia mais pautante que nós temos, o mais gritante com relação a essa área escatológica é a Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre os últimos dias, Apocalipse fala bastante, todo mundo sabe disso, né? Que por definição de nome já significa revelação, mas você tem outras cartas de paulinas que falam um pouquinho sobre os últimos dias. E essas cartas, elas deixam bem claro alguma situação das quais nós estamos vivendo hoje, principalmente por conta disso que aconteceu aqui, né? O Papa Francisco conectando todas essas informações e fazendo essa conexão, principalmente com os dias que nós temos vivido hoje, né? Um momento de pandemia, um momento bem delicado com relação à humanidade. E hoje eu quis trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o que isso tem sido, como isso tem sido relevante e como isso realmente tem um sentido, tem algo específico dentro disso aí, né? Não querendo ser aqui místico ou enigmático, mas trazendo para vocês essa ideia que eu achei muito interessante, é algo que está muito em pauta, diferente ali do calendário maia, né, que em 2012 aí fez pessoas ficarem malucas com relação a isso. Essa profecia em específico tem algo muito interessante, e se você gosta desse assunto, fica com a gente para que você possa ouvir um pouquinho sobre ele e até compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que vocês entendem sobre esse assunto, que é muito legal, tá? Basicamente, ele tem muito a ver com com o Papa em exercício, né, o Papa Francisco, ou conhecido como Jorge Mário Bergoglio, né? O Papa Francisco tem revolucionado aí, o cara tem mudado aí as perspectivas e as prerrogativas, alguns pilares da igreja, principalmente por conta dessa profecia que ele soltou aqui, que ele, na verdade, ele não soltou, ele foi ele que deu essa profecia, mas ele fez menção dessa profecia, algo que é muito interessante a gente falar um pouquinho, que no caso tudo gira em torno dele, né? E isso teve muito a ver aí com um homem chamado Nostradamus, que é uma pessoa que na verdade tem bastante crédito com relação a quando o assunto, né, é fim dos tempos e acontecimentos, já que grande parte das suas profecias tecnicamente aconteceram, e um outro santo aí da Igreja Católica chamado São Malaquias, né? Não é o Malaquias da Bíblia, mas ele teve alguma coisa bem interessante. Quer ver? A profecia deles basicamente diz o seguinte, tá? O profeta francês Nostradamus, ele previu que um papa negro assumiria o trono do Vaticano, e esse era o papa que precederia o fim, o Apocalipse, tá? Basicamente foi essa a ideia. Fazendo uma ligação aqui com a Bíblia, Mateus capítulo 24 diz um pouquinho sobre que no final dos tempos haveria guerras, rumores de guerra, peste e coisas desse tipo. Nostradamus, ele quando disse isso, ele disse que esse Papa traria com a sua existência, o teu reinado, assumir o trono da Igreja Católica, ele traria isso também. E isso seria algo que deixaria muito claro com relação a isso. Segunda coisa, e o mais legal e o mais interessante, pelo qual eu até estou falando um pouquinho sobre isso, é o que São Malaquias disse no século XII. São Malaquias diz que o 112º homem a assumir o trono do Vaticano, depois de Celestine II no século XII, seria denominado o Papa antes do fim dos tempos. Nessa época aí, a cidade das 7 colinas será destruída, e é muito bom ressaltar isso, porque quando fala das 7 colinas, também fala em Apocalipse, né? Que a cidade cercada por 7 montes.
o único lugar no mundo que existe uma cidade, né, um império, vamos dizer assim, porque a Igreja Católica é um império, cercada por 7 montes, é a Igreja Católica, é o Vaticano, na verdade, né? Então, ele deixa bem claro que a cidade das 7 colinas serão destruídas e em seus manuscritos aqui ele deu a entender que o lugar é Roma, né? Como eu disse para vocês, não existe outro lugar em que a sua sede está em 7 colinas, tá? E o que chamou a atenção aqui foi, apesar de tudo isso, todas essas coisas que aconteceram aí, o Papa tem feito, ainda, na verdade ele tem feito declarações, e ele fez essa declaração, ainda existe o fato de que o Papa Francisco é o 112º homem a assumir aqui o trono do Vaticano, como São Malaquias previu. E esse fato não pode ser deixado de lado, porque é muito, muito, muito atual, inclusive pela ideia do coronavírus que está aí, que é uma peste que tem devastado o mundo, né? Os numerólogos aí observaram as questões das eleições, né? O que aconteceu no dia 3/3/2013, terceiro dia, sendo Jorge Mário Bergoglio eleito na terceira votação do conclave. Então, os numerólogos ali já começaram a pensar um pouquinho sobre isso também, ver, para eles é muito importante essa questão dos números, porque quando São Malaquias fez a profecia, ele falava um pouquinho sobre isso. Além disso, na primeira votação do conclave, a luz, lembra que aqui o Nostradamus disse que seria o Papa Negro? Olha só que interessante. Na primeira votação do conclave, a luz que iluminava a Basílica de São Pedro se apagou repentinamente, cortando toda a claridade do lugar, o que leva a crer que Nostradamus não se referia a um papa da cor negra, mas sim recebido pela escuridão representada pela falta de energia. Vira a conexão? Vira que interessante a ideia dele ser o 112º Papa e ao mesmo tempo isso ter acontecido conectando as duas profecias? Pois é, mas não para por aí não. Aconteceram outros 2 fatos ainda bem curiosos com relação a tudo isso que se pode constatar que o que eles falavam tinha realmente fundamento. O primeiro foi que o raio da antiga cúpula da Basílica, logo depois que o Papa Bento XVI renunciou ao trono do Vaticano, o segundo foi que uma gaivota pousou na chaminé da Capela Sistina um pouco antes de a fumaça branca anunciar a eleição do novo Papa. Isso para eles tem um significado extraordinário. Só para que a gente possa entender um pouquinho melhor. O canal The History produziu uma matéria sobre o assunto e no vídeo disponível é possível entender um pouco melhor toda essa história que de fato é muito interessante. Caso você tenha curiosidade aí, que você curta desse assunto, assista o Novo Papa, março de 2013, falando um pouquinho de Nostradamus aí dentro do canal History, passa totalmente completo essa ideia aqui. E eles explicam profundamente essas 2 profecias que têm sido bem relevantes com relação a isso, tá? Tem 2 hipóteses. Primeiro que esses fatos conectam a ideia histórica, né, da profecia desses homens que são bem respeitados aí. Eu não sei se você leu os livros de Nostradamus ou alguma coisa sobre o tema, mas se você não leu, leia, que é bem interessante mesmo. Ele fala desde de alguns acontecimentos depois que o iluminismo, né, tomou conta da história e o mundo começou a tomar uma outra cara. Ele falou muito sobre isso, fala tecnicamente, pelo que dizem, fala sobre Hitler, fala sobre Napoleão Bonaparte, fala sobre muitas coisas desse tipo, mas essa ideia do Papa e da destruição é muito interessante, tá? Por que eu falo isso? Porque apesar desses pontos, que podem ser questionados, não tem problema nenhum, e é até interessante que sejam, algumas coisas têm acontecido no nosso tempo que tem sido específico. Coronavírus, como nunca existiu, na verdade, um vírus nessa magnitude, claro, e causando um dano tão grande como tem causado. Nós temos, se você que não assistiu, um vídeo que eu falei um pouquinho sobre ali a história da inauguração do museu, o maior museu arqueológico do mundo, né, ali no Cairo, e o fundo histórico, como aquilo tem uma mensagem política, histórica bem forte. Se você não assistiu, volta lá, assiste, é muito interessante, até para você entender o que eu estou falando aqui. Então, tudo isso, não sendo tão conspiratório, mas trazendo uma realidade dos fatos, você vê, por exemplo, ele tem a questão de ser o 112º Papa, líder do Vaticano,
Tem a questão da luz, né, que apagou lá na hora, lá nunca tinha acontecido isso. Tem a questão do Papa o Papa Bento XVI ter renunciado, uma coisa que nunca aconteceu também na história da igreja e está dentro da profecia também, que viveriam 2 papas, inclusive na History tem, né, a história, um documentário, um material lá falando sobre os 2 papas. Nunca houve 2 papas no poder simultaneamente, sempre era sucessivo, né, quando morria outro sucedia por votação e todos esses detalhes. Você tem a Bíblia cheia desses detalhes aí, ela tendo como um parâmetro bem forte com relação à escatologia, a ideia do apocalipse, coisas desse tipo. E também tem essa questão que eu acho muito interessante a gente pensar um pouquinho. O Papa Francisco, ele cita essa profecia, porém ele também cita um pouquinho a questão dele ser o 7º Papa depois da década do ano de 1945, ali 1950, onde houve um acontecimento ali na Igreja Católica com relação a isso, e ele veio se traduzindo e ele disse que dentro dessa profecia, né, de São Malaquias, ele como 7º Papa também tem essa ideia muito interessante com relação a isso. Tem uma conexão aí, depois que você assistir os 2 papas, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. No vídeo vai ficar muito grande se eu for falar desses detalhes. E uma coisa interessante, historicamente e atualmente falando, essa semana a gente viu os ataques, né, na faixa de Gaza com relação a Israel. Nós temos aí, por exemplo, um navio de Israel sendo afundado pelo Irã. Nós temos exercícios militares sendo feito pela China, Rússia, Índia e Irã como parceiros, tá? Esses rumores de guerra deixando a coisa, dividindo um pouco o mundo com relação a isso, que é muito evidente, sempre houve, mas esse ano, principalmente 2021, isso é muito sério. O Egito fazendo uma inauguração de um tema histórico, não somente para ele, mas que ligava a Israel justo na Páscoa judaica, que simboliza a saída do povo judeu do Egito. Então, muitas coisas históricas acontecendo no mesmo momento que dá um realce, e além de tudo, existe uma profecia bíblica que diz que haverá ali na fronteira do rio Eufrates um exército de 200 milhões de soldados trazendo a bandeira do dragão vermelho. Se você não leu, é muito interessante que você vá atrás disso ali em Apocalipse, fala um pouquinho sobre isso. Um exército de 200 milhões de soldados, aí você fica pensando, como pode um exército de 200 milhões de soldados, né, na fronteira do rio Eufrates ali? E se você vê hoje com o símbolo do dragão vermelho, então você vê um pouquinho sobre a China, você vê a parceria dela juntamente com a Rússia, Irã e Índia, que é a segunda população maior do mundo, vamos dizer assim, em questões humanas, e tudo isso se formando num cenário bem atual, tá? Não querendo ser escatológico exageradamente, não querendo ser místico exageradamente, mas é um assunto muito interessante que, se você pensar um pouquinho, tem muito a ver com o nosso momento. Será que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que nós estamos vivendo realmente esse tempo? Então um detalhe muito importante também. O governo turco, né, os muçulmanos, né, ali no governo turco, eles pegaram a Hagia Sophia, que era um símbolo do cristianismo no Oriente, né, e eles tomaram posse fazendo uma mesquita já há alguns anos, e agora ele tem realçado essa ideia com relação a isso aí, e eles têm focado realmente, eu falo que Roma hoje, né, o Vaticano hoje tem recebido muitos ataques verbais, ameaças verbais com relação a isso. Então tudo isso se encaixa num tempo da história em que teria que ter uma probabilidade muito, muito correta, muito certinha, para que não fosse parte de uma profecia, de repente, do que esses homens estão falando. Bem, isso é o que tem sido dito, isso é o que tem sido exposto, mas você, o que você acha? Você acha que você acredita nessas profecias? Você acredita que, sabendo de tudo isso que eu falei aqui, ou se você não sabia, claro, você entende que tem ligação uma coisa com a outra? O que você pensa sobre isso? Eu, particularmente, entendo que é uma questão a chamar a atenção. É uma questão de muitos detalhes e muito importante para que a gente possa ter um entendimento sobre isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto legal, né? É um assunto interessante. Não querendo ser conspiracionista, mas é uma coisa que está ligada a muitos fatos, principalmente aqueles que estão envolvidos de verdade, fazendo parte e autenticando esse assunto. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe todo o procedimento daquilo que você pode fazer, se você se sentir à vontade de fazer isso, e compartilha com seus amigos, que é muito importante a ideia de ouvir pessoas diferentes que falam sobre um assunto em específico. Tá bom? Fico por aqui, agradeço o seu carinho, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.